meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Vou deixar um versículo aqui em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Como é bom saber que temos um Deus fiel que providencia tudo aquilo que nós necessitamos. O Deus que nós servimos é o Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Não é fácil você estar no deserto, mas é no deserto onde há o sedento, onde há a terra seca, que ele vai providenciar a água, vai providenciar a chuva para regar a terra. Uma mulher que esteve no deserto por 2 vezes e no deserto teve grandes experiências foi Agar. A primeira vez que Agar esteve no deserto, ela fugia de Sara, ela estava grávida de Abraão e carregava no seu ventre Ismael. Ela não sabia ainda o nome dele, ela fugiu pela opressão de Sara, pois ela havia desprezado Sara porque tinha engravidado, enquanto a sua senhora não podia engravidar, e por conta disso Abraão permitiu que Sara a castigasse. E para se ver livre daquela opressão de Sara, ela foge para o deserto. E lá no deserto, o anjo a encontra junto de uma fonte de água. E o anjo dá a ela uma direção. A direção que o anjo dá a ela é que ela retorne para a sua senhora, se humilhe. E o anjo também traz uma promessa de Deus para ela. Anuncia que ela carrega um menino. Naquela época não existia ultrassom, só descobriria o sexo da criança quando nascesse. Mas Deus já revela ali para Agar que seria um menino e que seria um menino valente. Então ela já carrega ali uma promessa. E retornando para a sua senhora Sara, ela tem o seu filho Ismael, um nome dado por Deus, que significa Deus ouve, porque Deus ouviu a necessidade de Agar. E Deus também providenciou tudo para Agar e para Ismael. E a Bíblia conta a história de Agar, que quando Isaac nasce, o filho de Sara, quando Deus visita Sara, cumpre a promessa e Isaac nasce, agora Ismael já está com mais ou menos mais de 13 anos, provavelmente com 14 anos, ele é posto para fora de casa junto com sua mãe Agar. Novamente ela vai andando pelo deserto. Acabou o pão, acabou a água e Deus providenciou a água para Agar. E quando ela encontrou aquela fonte da água, ela se abasteceu, encheu o odre e deu para o seu filho, para que ele não morresse. Mas antes de ela enxergar aquela fonte de água, ela estava como cega, porque o desespero, ela via a morte, o cenário era terrível, não tinha água. Ela até se afasta do filho, imaginando que agora vai perder tudo, perdeu todas as esperanças. Mas ela tinha recebido uma promessa, que o menino seria um valente, um guerreiro. Ela havia recebido uma promessa quando o filho dela ainda estava no seu ventre. E não seria agora que Deus deixaria de cumprir a promessa por conta do cenário de morte. E o anjo aparece para ela, mostra a ela a fonte de água, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E porque Deus abriu os olhos de Agar, ela conseguiu enxergar a solução. Porque o cenário cegou Agar, mas Deus abriu os olhos de Agar. E Agar viveu com Ismael tudo aquilo que Deus havia prometido. Ele se tornou um valente, um guerreiro, um flecheiro, e casou-se e teve uma geração numerosa, onde ele teve 12 príncipes, os filhos dele, e uma filha, é o que a Bíblia relata. E então nós sabemos que há providência de Deus para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confia. O nosso Deus é o Deus de promessas. O que ele promete, ele cumpre. E temos uma promessa também em nossas vidas. Ele disse: vou para o Pai preparar um lugar.
E nós chegaremos neste lugar. Estamos passeando aqui pela terra, estamos andando, vivendo os nossos desertos, talvez vivendo os nossos piores momentos, alguns dias, nossos piores dias. Mas temos uma promessa, carregamos uma promessa que estamos aqui de passagem, uma promessa de um lugar onde não haverá choro, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá clamor nem dor. E um dia essa promessa irá se cumprir, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre promessas. Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, seja protegida, guardada pelo Senhor. Que o Deus da providência providencie tudo aquilo que você está necessitando. Amém? Deus abençoe a todos.